capítulo 15, versículo 1, a partir do versículo 1, Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela palavra que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim, como o ramo não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando Jesus estava dando essa explicação, essa analogia para os seus discípulos, falando que se os discípulos estivessem nele, os discípulos conseguiriam, de fato, produzirem boas coisas, boas obras. A nossa natureza pecaminosa, ela é muito forte. Nós saímos de Deus. O ser humano, ele veio de Deus. Ele foi criado por Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Mas quando ele foi contaminado pela semente do pecado, ele passou a ser mal, a produzir obras más. Por si só, a gente não consegue produzir atos de justiça, porque existe no coração do homem, como diz a palavra, o coração do homem é perverso, corrupto, o coração do homem é enganoso. Só Deus que conhece. Jesus está dizendo para os discípulos: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Eu estou aqui agora como um referencial para vocês, um modelo de como vocês devem, de fato, agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus por quê? Porque Deus é justiça, Deus é amor, Deus é verdade. O trono do Senhor é estabelecido por juízo e justiça. Deus é um Deus bom. E o ser humano em si, influenciado pelo diabo, pelo mal, pelas trevas, acaba fazendo muitas atrocidades, escolhas erradas. Mas Jesus estava dizendo: se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir fruto. E o fruto, gente, não é ganhar almas, não é obras, não é cantar, não é pregar, não é performance em cima de um altar. Fruto não é isso. Fruto é aquilo que nós produzimos em nossas atitudes e palavras no nosso dia a dia. Quando nós olhamos lá a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23, vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Quando essas coisas não há regra. O fruto é aquilo que o Espírito de Deus gera em nós, porque quando eu estou em Cristo, e quando eu estou em Cristo, eu preciso dar bons frutos, porque se eu não der fruto, se eu não gerar obra de transformação, mudança de pensamento, de caráter, de atitudes, eu sou cortado. Disse Jesus: todo ramo que estando em mim, ou seja, aceitou Jesus, aceitou a palavra, começou a congregar, começou a ler a Bíblia, está em Jesus, mas não dá fruto, não gera mudança, não é uma pessoa transformada em casa. Eu vou te dizer, aparecer, ser uma coisa para as pessoas lá fora, não vale nada se dentro da sua casa você não é uma pessoa nova, uma pessoa diferente, que conversa diferente com a sua família, que trata diferente os seus entes queridos, seus filhos, o seu esposo, porque tem muita gente que é só aparência lá fora. Jesus, ele não se engana e não se ilude com folhas. As pessoas se iludem com folhas. Jesus quer frutos. Ele quer comer de você os frutos, as atitudes certas, corretas, que agradam a Deus. E quando nós falamos de certo e errado, qual é o parâmetro para nós medirmos se estamos certos ou errados? A palavra de Deus. Jesus é o modelo. Não o que eu acho, o que eu penso, o que minha mãe fez, minha avó fez, meu avô fez. Não, o que os outros dizem. O modelo perfeito para agradarmos a Deus é Jesus. Ele é a videira. É só com ele que a gente consegue produzir boas obras. É só com ele que a gente consegue ter paciência. E eu aprendi essa semana que paciência é sofrer mais um pouco.
Ter paciência é sofrer mais um pouco. Alguma coisa tá te irritando, você não gosta do jeito que aquela pessoa tá agindo com você, mas aí você precisa ter paciência. O que você precisa fazer? Sofrer mais um tiquinho aquilo que você não gosta. Mais um tiquinho. Paciência. Sofra mais um tiquinho. Porque você ama. Gente, Deus é muito paciente com a gente, porque na terra tem muita maldade, injustiça, morte, violência. E Deus está sendo o quê? Paciente com a terra. Deus está sofrendo mais um tiquinho. Deus está sofrendo um pouquinho mais. Toda a maldade que tem subido até Ele, todo o grito de choro, de pedido de socorro por causa da violência do mundo. Então a gente precisa ter paciência. Só com Jesus que a gente consegue ter a paciência que a gente precisa ter com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Mas eu vou dizer para você uma coisa, tem que produzir fruto. Cuidado. Se você está em Jesus, está no Evangelho e não produz frutos de mudança, mudança no jeito de falar, mudança na tratabilidade, mudança na justiça, tem muita gente que diz que é de Deus, mas é uma pessoa pilantra, compra, não paga, tem o nome de Deus na boca, tem coragem de pregar o Evangelho, mas é mal, dentro de si o coração é mau, aspira coisas más, deseja a morte dos outros, deseja o mal dos outros. Isso não é fruto de justiça, não. Jesus disse que o ramo que tiver nele não produz fruto. O que o pai vai fazer? O pai corta. Ah, tá no reino, tá em Jesus meu filho, mas não tá produzindo mudança? Ele corta. E tudo aquilo que é cortado será lançado no fogo. Não vai ter volta, meu filho, aproveita a chance. Mas o ramo que dá fruto, aquele ramo que a trancos e barrancos está se esforçando para mudar, para ter amor, para ter alegria, para ter paz dentro de si, para ser um provedor de paz, um promotor de paz. Aquela pessoa que em vez da guerra, ela procura a paz. Em vez de causar uma discussão, ela tenta apaziguar a discussão, ela tenta evitar o problema. Aquela pessoa que não estoque, porque tem muita gente, nós vivemos uma geração onde os filhos adultos e muitas vezes adolescentes são verdadeiros exploradores dos seus pais. Tem gente aí que vive às custas da aposentadoria do pai e da mãe, toma vergonha na sua cara e vai trabalhar. Para de ficar tirando o que não é seu. Filho mais velho tem que honrar os pais, tem que cuidar dos pais, não é ficar pegando o dinheirinho deles não, explorando. Não cumpre sua obrigação, gasta água, gasta luz, come às custas dos outros e não dá um centavo dentro de casa, trabalha só para gastar dinheiro consigo mesmo, fingindo ser uma coisa que não é, querendo ter um tipo de vida que não tem condição de ter. E para isso fica abusando e aproveitando financeiramente dos seus pais. Jesus está vendo isso. Se você não der fruto de mudança, se você não olhar para Jesus como um modelo, você jamais vai conseguir produzir mudança, jamais vai conseguir poder dar frutos. Aquele que dá fruto, o Senhor poda. A poda são os problemas que Deus permite a gente enfrentar para a gente produzir frutos ainda maiores, mais frutos. Porque é o que Deus quer de mim e de você, mais mudança. Melhorou na paciência? Melhora mais. Melhorou no amor? Melhora mais. Melhorou na bondade? Mais bondade. Eu quero mais de você, você pode. Deus acredita no nosso potencial de sermos bons. Não porque a gente é bom por nós mesmos, mas porque Jesus está em nós, e se nós estivermos em Jesus, a gente pode produzir isso, gente. É o que Deus quer de mim e de você. É o que Deus deseja de nós, que nós possamos fazer isso, porque sem Jesus a gente não pode nada. Mas se você tá sendo uma pessoa de dura serviço, saiba que você vai ser cortado pelo próprio Deus, pelo Deus de amor. Você vai ser cortado. Então é melhor dar fruto, é melhor correr atrás. Como que eu dou fruto? Como que eu dou fruto? Indo para aquele que tem o fruto, o Espírito Santo, a palavra de Deus, que é Espírito e vida. A palavra nos capacita a produzir boas obras. A gente aprende com a palavra. Obedecendo ela, a gente consegue fazer isso. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, te louvo e peço que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a produzirmos frutos para ti, a te agradar, a ouvirmos a sua orientação, Pai. É o que eu te peço em tempos como esse, que a gente precisa tanto, mas tanto do Senhor. Ajuda, abre os olhos, nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.